Então, galera, vamos dar continuidade ao conteúdo de História Geral. Vamos começar a falar aí das civilizações antigas e vamos falar aí da Mesopotâmia. Para começar a falar da Mesopotâmia, né, a gente vai falar primeiro da localização. Por que falar primeiro da localização? Porque Mesopotâmia é um termo grego que quer dizer terra entre rios. Então, falou em Mesopotâmia, a gente não está falando de um país, a gente não está falando de um povo específico, a gente está falando de uma região, que é essa região aí, aqui, que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E por essa região ficar entre rios, acabou se desenvolvendo uma vida baseada entre esses rios. O que é que a gente tem que apontar sobre essa vida baseada nos rios? Primeira coisa que a gente tem que apontar é a agricultura favorecida. Como é essa agricultura favorecida? A gente tem que pensar, primeiro que o rio fornece uma terra relativamente mais fértil. E também porque o rio promove recursos facilitados que ajudam na plantação, no cultivo de certas coisas aí nessa região. Então, lembrou de vida entre rios, a primeira coisa que a gente vai lembrar é de uma agricultura favorecida. Outra coisa que a gente vai lembrar é da segurança dos povos da região. Por que a segurança dos povos da região? O rio, de certa forma, acaba sendo uma barreira natural. E essa barreira natural acaba protegendo, de certa forma, de invasões de outros povos. Então, querendo ou não, o rio aí fornecia uma segurança para os povos ali que estavam entre eles. Eu coloquei um asteriscozinho aqui, porque, embora o rio promovesse a segurança dos povos de invasores, o rio poderia também ser o vilão. Como assim ser um vilão? Em períodos de enchente, se os povos da região não estivessem preparados para receber a enchente, o rio simplesmente destruía tudo na região, afogava tudo, entendeu? Nas regiões mais próximas aí mesmo do rio. Mas mesmo tendo esse tom de vilania aí o rio, isso favoreceu muita coisa na organização social aí dos povos da Mesopotâmia. Por quê? Por causa dessa necessidade de se proteger do rio. Lembra que eu falei sobre pré-história que o homem sempre buscava a sobrevivência. Então, por ter que sobreviver a essas condições do rio, acabou gerando a primeira ideia de cidades. Lembra que eu falei que o ser humano já se unia aí na ideia de família para poder sobreviver? Então, era necessário mais do que uma família para conseguir se organizar, para criar obras organizadas que pudessem fazer com que fosse recebível aí essa enchente. Então, acabou que os povos que habitavam tal região se uniam cada vez mais e, por se reunirem, acabaram criando obras bem organizadas que eram baseadas nessa necessidade aí de proteção do rio. Então, acabaram sendo criadas casas mais fortes para aguentar isso, construções mais fortes. Acabou sendo criados sistemas de escoamento, construções que pudessem usar melhor os recursos dos rios. E deu-se aí a ideia de cidade, porque foram construções muito maiores, foram uniões de muitas pessoas para construir isso. Então vamos falar do povoamento dessa região, cara. Coloquei aqui povoamento ABS, porque ABS, para a gente lembrar dos principais povos. Mas vamos com calma, vamos falar primeiro aqui das condições de povoamento. Primeiro a gente tem que lembrar da pré-história. Na pré-história a gente lembra que existiam muitas imigrações. No começo o homem tinha um estilo de vida nômade, ia lá migrando de um canto para outro, até encontrar um canto aí que ele pudesse ficar. Lembra que eu falei que tudo era uma transição? Então, não vamos pensar que depois que deu-se o estilo de vida sedentário, acabaram-se as migrações. Ainda aconteciam as migrações, mesmo com a sedentarização já acontecendo em alguns povos. Mas por que aconteciam essas migrações? Porque não era da noite para o dia que você encontrava uma terra fértil.
sabe? Então, tinha que procurar aquela terra que possibilitava uma boa habitação. Então, a gente vai lembrar da pré-história sobre isso, lembrar das migrações e lembrar que em um certo momento foi possível encontrar naquela região condições geográficas boas para se manter estável naquela região, se manter sedentário naquela região. E quais foram essas condições que eu falei? A segurança, terras férteis, possibilidade de agricultura. Então, lembra disso quando for falar do povoamento da Mesopotâmia. E por que eu falei que é o povoamento ABS? Basicamente, ABS são os principais povos que habitavam ali a região da Mesopotâmia, que eram os assírios, os babilônicos e os sumérios. Como é que a gente pode lembrar do ABSzinho? A gente pode lembrar que os mesopotâmicos, foi na Mesopotâmia que surgiu a ideia de roda, cara. A roda foi inventada aqui, tá? Então, a gente vai lembrar, roda tem carro. Carro tem freio, normalmente os freios são ABS. Então vamos lembrar do ABS aí para lembrar dos assírios, dos babilônicos e dos sumérios. Então vamos desenvolver aqui essa galera aqui. Primeiro vamos falar dos sumérios. Por que falar dos sumérios primeiro? Porque tudo indica que eles foram os primeiros povos a habitarem ali aquela região. Para falar desses povos aqui, dos povos sumérios, a gente tem que apontar o principal fator aqui. Eles foram os criadores da escrita cuneiforme. Então esses povos aqui, os povos sumérios, foram os povos que marcaram aí a transição entre pré-história para história. Por quê? Porque eles criaram a escrita e começaram aí a registrar várias coisas, vários pensamentos com a escrita cuneiforme. Para falar dos sumérios, a gente tem que lembrar que eles eram um povo focado muito na cultura, tá? E eles tinham uma cultura de artesanato muito forte e viviam bastante do comércio. Eram ótimos comerciantes, os sumérios. Para falar dos assírios, cara, basicamente o que a gente tem para falar dos assírios? Eles eram um povo militarizado, era um povo sangue no olho. Eles tinham um domínio muito grande da metalurgia. Lembra que eu falei da idade dos metais na pré-história? Então, eu falei que a idade dos metais foi um período de transição aí entre a idade da pré-história para a idade antiga. E basicamente, nesse período de idade dos metais, esses povos aí assírios, eles desenvolveram muito bem o domínio da metalurgia, dominavam muito bem o metal e, consequentemente, criaram armas muito melhores do que da maioria dos povos naquele período. E com isso, acabaram desenvolvendo uma cultura militarizada. E eles buscavam sempre fortalecer o exército. Sempre, 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 sempre. Como é que eles faziam isso? Todos os povos que eles conquistavam em suas guerras, eles pegavam todas as riquezas dos povos e obrigavam os guerreiros, os servos, os escravos de guerra, a lutarem no seu exército. Então, se você fosse dominado pelos assírios, você era obrigado a lutar no exército dos assírios. Outra coisa que a gente tem que... Outro povo que é importante a gente falar é dos babilônicos, cara. E eles eram um povo mais burocrático. Mas não vamos pensar que eles eram um povo só da burocracia, tá? Eles tinham a característica de ser um povo centralizado. Por que a gente aponta os babilônicos como um povo centralizado? Porque meio que eles ficavam ali no meio de tudo. Eles ficavam no meio da região da Mesopotâmia e eles tinham características semelhantes tanto com os assírios quanto com os sumérios. Eles eram um povo forte, que tinha um forte exército, tá? Eles tinham um grande poderio militar, assim como os assírios, mas eles também eram um povo que dominavam muito bem a escrita e tinha uma influência cultural muito grande. Então, lembrou dos babilônios como um povo centralizado? Podem usar essa lembrança para saber que eles tinham características muito semelhantes com a dos outros dois povos aí mais citados da Mesopotâmia. Uma coisa muito importante quando vai se falar da Mesopotâmia, mais especificamente dos babilônicos, é lembrar do Código de Hammurabi. O que basicamente é o Código de Hammurabi? É uma pedrona de 2 metros de altura, onde lá estão escritas todas as leis.
todas as leis aí, os direitos e os deveres estão escritas aí no Código de Hammurabi. Então, lembrou do Código de Hammurabi? A gente vai ver aqui a primeira ideia de legislação, cara. E como era essa legislação? O que é que a gente tem que lembrar? É que eram leis equitativas. Como é que funcionam essas leis equitativas? Basicamente, essas leis tratavam igualmente todas as pessoas de determinada classe social. Aqui já tinha uma divisão de classes sociais, a gente vai falar um pouco mais na frente. E basicamente todas as pessoas de uma classe A eram tratadas da mesma forma pela lei, e todas as pessoas de uma classe B eram tratadas também da mesma forma pela lei. Porém, a lei tratava diferente as pessoas da classe A da classe B. Entenderam? Só resumindo, classe A, todos da classe A eram tratados iguais, classe B, todos da classe B eram tratados iguais, mas se fosse uma discussão classe A e classe B, essas duas eram tratadas de formas diferentes. E outra coisa para a gente lembrar que já caiu em vestibulares foi essa questão do olho por olho e dente por dente. O que é isso? Seria a lei do talião, que seria a lei do tal qual. Basicamente pode ser dito como ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, basicamente tudo que você faz, você vai receber na mesma intensidade. Então, se você arranca um olho de alguém, você vai ter seu olho arrancado. Se você arranca o dente de alguém, você vai ter seu dente arrancado. Outro fator que a gente pode usar para lembrar de cada povo é lembrar das características deles e associar aí com a galera de hoje em dia. Falou dos babilônicos, a gente lembra que é um povo mais burocrático, a gente pode lembrar da galera do direito, aí foi da galera do direito. Falou dos assírios, a gente lembra da galera da educação física, que eles eram um povo mais bombadão, um povo militarizado, sangue no olho, aí, focados muito na força corporal, né? E falou dos sumérios, a gente lembra da galera de humanos, a galera mais focada aí na cultura, foram os criadores da escrita, se focavam muito nas interações humanas, como o comércio, como a comunicação. Então, se for lembrar aí das características, lembra disso aí, desses povos. Uma coisa que a gente tem que falar dos povos da Mesopotâmia, basicamente da sociedade, que era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Tecnicamente, o que se pode dizer de uma sociedade estamental? Se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Não interessa o que você faça na sua vida, você vai ser um camponês. Então, sociedade estamental é isso. Você basicamente está estável na sua posição social. Então, você nasceu uma coisa, você vai morrer aquela coisa, não importa, você nunca vai mudar de classe social. E aqui a pirâmide mostra como era dividida as classes sociais aí na Mesopotâmia. No topo estavam os aristocratas e os sacerdotes cuidavam da religião. Aqui no meio estavam os comerciantes e os militares. E aqui mais embaixo, composto pela maioria da população e a galera que sofria mais aí nessa região, ficavam os camponeses e os escravos. Uma coisa que vale ressaltar é que na região da Mesopotâmia, nessas idades aí da Mesopotâmia, existiam poucos escravos, cara. A maioria dos escravos eram só poucos prisioneiros de guerra. O que existiam mais mesmo eram camponeses. Agora falar da economia. A primeira coisa que a gente tem que falar da economia da Mesopotâmia é sobre o método de produção asiático. O que é esse método de produção asiático? Basicamente, esse método consiste na figura de um estado forte, numa figura forte, no caso da Mesopotâmia era a figura do rei, e tudo que era produzido na região estava sob custódia do rei, e esse rei ficava encarregado de distribuir todos os recursos aí. Se ele distribuía de forma adequada, não sei, mas ele ficava encarregado aí de distribuir tudo. Então, basicamente, é um estado forte que vai distribuir todos os recursos aí entre os cidadãos. Agricultura. A economia da Mesopotâmia é praticamente 100% baseada em agricultura. A gente lembra que é uma região fértil, uma região aí que favorece muito a agricultura. Então,
basicamente tudo da Mesopotâmia se baseia na agricultura. Arquiteturas bem desenvolvidas, principalmente para produzir construções que favoreçam a utilização dos recursos do rio. Uma coisa que vale destacar também é que os povos da Mesopotâmia eram ótimos comerciantes, tá? Devido uma agricultura favorecida, eles conseguiam produzir em larga escala. Então, tinha o que era usado para subsistência, mas também, por ser uma produção em larga escala, eles conseguiam trocar muito dos produtos que eram produzidos por eles. Então, acabou gerando uma ótima cultura de comércio aí na Mesopotâmia. E como eu falei antes, é uma sociedade que tinha poucos escravos, tá? A economia da Mesopotâmia não era baseada no escravismo. A gente vai ver escravismo em larga escala só mesmo lá na Grécia. E para encerrar, falar um pouco da religião da Mesopotâmia. O que é que a gente pode afirmar sobre a religião da Mesopotâmia? Eles eram politeístas, tá? Eles acreditavam em vários deuses. E outro ponto que a gente pode colocar é que eles eram grandes influenciadores. Eles influenciaram muito aí, a maioria das religiões, e a gente vê influências da religião mesopotâmica até os dias de hoje, até na nossa religião aí, quem for cristão. Duas histórias que eu gosto de comentar é sobre a história do rei Sargão, que é esse bonitão aqui, e sobre a história do Gilgamesh. A história do Sargão, a gente, se for ver um pouco sobre esse cara, a gente vai associar muito com Moisés. E se for ver aqui do Gilgamesh, a gente vai ver um pequeno trecho da história, uma referência muito parecida ao dilúvio. Então, vendo aí essas histórias dessas religiões, eu aconselho a pesquisarem sobre isso. A gente vai ver aí como essas religiões aí da Mesopotâmia podem ter influenciado aí na nossa religião, e como esses povos influenciaram aí até hoje, né? Não só na religião, falei da escrita, falei de métodos de produção, entendeu? Esses povos aí influenciaram bastante. E é isso, galera. Terminou aqui o nosso assunto sobre Mesopotâmia. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.